Olá! Quando a gente está habituado a ler e a interpretar desenhos técnicos, basta dar uma olhada num desenho que já é possível identificar todos os elementos. Por isso, o treino, os exercícios são muito importantes nessa fase. Por exemplo, você já sabe interpretar um desenho com todos os tipos de corte. Corte total, aquele que atravessa a peça toda, corte composto ou corte em desvio, meio corte. Quer dizer, todos não. Porque existe um tipo de corte que você ainda não conhece e que é justamente o tema da nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje você vai aprender como interpretar o corte parcial num desenho técnico mecânico. Vai aprender também os tipos de achuras utilizadas nas representações em corte. Quer algum problema? O Caio aí não tá muito bem, não. O que é, Caio? Você tá doente? Ontem eu fiquei meio enjoado, acho que eu comi alguma coisinha que não me fez bem. Aí eu resolvi tomar uns remedinhos por conta própria, né, Silva? Aí já viu, acho que eu piorei. É claro, só podia piorar, né, Caio? Só podia piorar. A automedicação é um negócio muito sério. Pode levar uma pessoa à morte, rapaz. Mas eu falei pra você... Tá rindo do que, seu Tito? Não ria não, que a coisa é muito séria. A automedicação pode, se o senhor, levar uma pessoa à morte. Eu mesmo tive um amigo que quase bateu com as 10 por causa da tal da automedicação. Ele quis bancar o médico dele mesmo. Vocês dois lembrem-se, remédio só com receita médica. Olha, eu vou te dar uma dispensa, você dá uma passada no médico e vai cuidar da sua saúde, tá? E sem cuidar da saúde, amigão, nada é feito. Ô, Silva, são esses os desenhos que você ia dar pra gente estudar? São sim. Toma, vai lá e qualquer coisa manda recado pelo título. Pode levar para estudar. Ô, Caio, se você melhorar, passa lá em casa pra gente estudar aquela história de corte parcial. Tá legal. Obrigado, Silva. Força lá, hein, mano. Mas você aí em casa não está dispensado não, porque a nossa teleaula de hoje está apenas começando. Parcial, que não é total, que faz parte de um todo. E aí, Tito, tudo bem? Ô, Caio, poxa, você tá com uma cara bem melhor hoje, hein? O médico me deu um remedinho que foi tiro e queda. Que bom. Por cima me deu uma bronca, rapaz. Automedicação nunca mais. Graças a Deus, né? Esses nem são os desenhos que o Silva mandou, é? São estes mesmos. Ó, eu tô olhando e não consigo descobrir essa história de corte parcial. Parecem desenhos comuns. Até pra imaginar os cortes que a gente aprendeu já, né? Peraí, a não ser que... O quê? Vai dizer que você descobriu alguma coisa. Presta atenção, vê se você não concorda comigo. Nessas peças aqui, os elementos internos que devem ser analisados num corte estão concentrados em uma determinada parte da peça. É mesmo. Puxa, Caio, esse remédio te fez bem mesmo, hein? Talvez seja nesses casos que se aplique o corte parcial. Exatamente. Nas peças em que os elementos internos estão concentrados em partes determinadas, não é necessário imaginar cortes que atravessem toda a extensão da peça. Não é mesmo, Miguel? Claro. Nesses casos, basta representar o corte que atinja apenas os elementos que se quer destacar. E é por isso que esse corte tem esse nome, corte parcial. Ele é imaginado para cortar parcialmente a peça, apenas na parte desejada. Bom, mas o meu lema é mostrar em vez de contar. Você fez o desenho, Miguel? Tá aqui. Aqui está o desenho, perspectiva de uma peça com aplicação de corte parcial. Você está vendo essa linha aqui, olha? Olha só. Ao contrário das outras, ela é desenhada à mão livre. O seu nome é linha de ruptura. Essa linha mostra justamente o local onde o corte está sendo imaginado, deixando os elementos internos da peça visíveis, como está aqui no desenho. Essa linha deve ser sempre representada assim como você viu, contínua, estreita, à mão livre. Angela, não é melhor mostrar um outro exemplo? Eu sei que tem vistas ortográficas desse desenho no computador. Boa ideia. Vem só aqui comigo até o computador. Dá só uma olhada. Essa vista representada com corte parcial é a frontal, porque o observador imaginou o corte vendo a peça de frente e porque é a vista em que os elementos são mais visíveis. Repare que nas partes não atingidas pelo corte parcial, os elementos internos devem ser representados pela linha para arestas e contornos não visíveis. A linha de ruptura também é utilizada nas vistas ortográficas. Olha só, ela deve ser contínua, estreita, irregular e à mão livre.
Mas existe uma outra forma de representar a linha de ruptura. Aqui, nesta outra vista ortográfica, você vê a linha de ruptura representada através de uma linha contínua estreita e em zigue-zague. Repare também que as partes maciças do modelo, atingidas pelo corte, são representadas achuradas. Quer dizer, então, que esta é uma vista parcial. Depois que a gente entende, fica mais fácil interpretar o desenho, né? O segredo está nessa linha de ruptura, que mostra o local onde o corte está sendo imaginado. Ele pode ser representado por uma linha contínua estreita, à mão livre e irregular, ou como nesse caso, uma linha contínua estreita em zigue-zague. Mas peraí, eu tô pensando uma coisa. Se você tem uma peça com duas partes, que tenham elementos internos, e essas partes estão separadas, como é que você faz? Bom, nesse caso eu acho que a gente tem que fazer 2 cortes parciais. 2 cortes parciais? Será mesmo? Exatamente. Você pode imaginar mais de um corte parcial na mesma peça ou no mesmo desenho técnico. Por exemplo, eu tenho que fazer uma peça baseada nesses desenhos aqui. Dá só uma olhada. Aqui está uma peça em perspectiva com 2 cortes parciais. E aqui a representação ortográfica, também mostrando os 2 cortes, com a linha de ruptura representada de modo contínuo estreito, à mão livre e irregular. Assim eu posso ver os elementos internos da peça através desses 2 cortes parciais. O importante é você saber que o corte parcial pode ser representado em qualquer uma das vistas do desenho técnico. Dá uma olhada nesse desenho aqui. Você tem uma peça representada em perspectiva com corte parcial e ao lado o mesmo corte parcial representado na vista superior. Repare também que na representação em corte parcial não aparece o nome do corte. Também não é necessário indicar o corte parcial nas outras vistas. E veja essa outra ilustração com outra peça de exemplo. Aqui você tem a peça em perspectiva e o corte parcial na vista lateral esquerda. E agora você está sabendo ler e interpretar os vários tipos de corte que se pode representar em desenhos técnicos mecânicos. Viu como representar uma peça em corte total. Também viu que se pode imaginar vários tipos de cortes compostos numa peça. E quando a peça for simétrica, pode-se imaginar o meio corte. Você já sabe também que se pode imaginar mais de um corte nas vistas ortográficas. E com o corte parcial que você aprendeu hoje, chegou ao final desse assunto. Parabéns! Agora nós estamos dominando esse assunto de cortes, hein, Tito? Pera lá. Tá certo que a gente está por dentro de vários tipos de corte. Agora, dominando. Para dominar, precisa treinar muito. Fazer muito exercício para olhar o desenho e sacar tudo sobre a peça. Ué, até que a gente tem treinado bastante. Então me diz uma coisa, sabichão. Dá uma olhada neste desenho e mostra nas vistas ortográficas os cortes parciais correspondentes. Você quer que eu represente os cortes parciais nas vistas ortográficas correspondentes? Exatamente. Você consegue fazer isso? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Bom, pelo que eu já aprendi, não é tão difícil. Aqui no desenho em perspectiva tem 2 cortes parciais. Um corte parcial na vista frontal e um corte na vista lateral esquerda. Agora, é só representar esses cortes nas vistas ortográficas, na frontal e na lateral esquerda, respectivamente. É isso. Você tá uma cobra mesmo, hein, Caio? Eu preciso saber que tipo de remédio que você tomou. Não brinca com isso, Tito, pelo amor de Deus. Mas, na verdade, o nosso treino tá dando resultado. Quanto mais a gente se exercitar, melhor nós vamos fazer os exercícios. Exatamente. Você se lembra do Silva, quando ele falou, logo no começo que a gente estava estudando cortes, sobre achuras? Sobre achuras? Exatamente. Ele falava que existem vários tipos de achuras para vários tipos de materiais. Agora que você falou, eu tô me lembrando. Cada tipo de achura representa um tipo de material. Exatamente. Mas como é que são essas achuras? Bom, como você já sabe, nos desenhos técnicos em corte, as achuras servem para indicar as partes maciças atingidas pelo corte. As achuras também podem ser utilizadas para indicar o tipo de material a ser empregado na produção do objeto que foi representado. Nos cortes que você estudou até agora, foi usada a achura que indica qualquer material metálico, certo? Conforme recomenda a norma da ABNT.
Agora, dependendo da conveniência, a inclinação da achura pode aparecer invertida. E tem mais uma coisa. Quando a área maciça atingida pelo corte é muito grande, as achuras podem ser representadas apenas perto dos contornos dos desenhos, como nesse caso aqui. Agora vem dar uma olhada aqui nos tipos de achuras que existem. A achura para metais você já conhece bem. Agora conheça essas. Essa é a achura para elastômeros, vidros, cerâmicas e rochas. Essa é a achura para terreno. Essa aqui é para concreto. Essa outra é para madeira. E por fim, essa é a achura para líquidos. E depois de tanta informação, nada como uma boa revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que quando os elementos internos de uma peça estão concentrados em partes determinadas, não é necessário imaginar cortes que atravessem toda a extensão da peça, e que o corte indicado nessas situações é o corte parcial. Você também aprendeu que a linha de ruptura mostra o local onde o corte parcial está sendo imaginado, deixando visíveis os elementos internos da peça, e que a linha de ruptura pode ser contínua estreita à mão livre e irregular ou contínua estreita em zigue-zague. Aprendeu que pode haver mais de um corte parcial no desenho técnico, e que as achuras servem para indicar o tipo de material a ser empregado na produção do objeto. Aí, Silva, dá uma olhada que desenho. Ah, já vi que vocês entraram de cabeça mesmo nesse negócio de cortes, hein? Tá muito bom mesmo. Então, aí, pela sua aparência, já vi que o senhor melhorou, né, seu Caio? Tô pronto pra outra, Silvio. Ah, que bom. Quanto a você aí em casa, já sabe que a automedicação não é uma legal, é uma roubada. Agora, tem uma coisa que você pode fazer e muito, sem medo de passar mal. São os exercícios que estão aí no seu livro. Só assim você vai virar um cracão na leitura e interpretação de desenho técnico mecânico. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.